Olá, sou o professor Mauro Stopato. Vamos para a resolução dos exercícios propostos do capítulo 6 do nosso livro Contabilidade de Custos, simplificada e interativa, uma abordagem gerencial. Capítulo 6, relação custo, volume, lucro. Vamos então para o item 6.3, exercício proposto 1. Agora os exercícios são exercícios todos quantitativos. Suponhamos uma empresa com a seguinte estrutura: custo mais despesas variáveis, 1.000, custo mais despesas fixas, 500.000, preço de venda, 1.500. Custos mais despesas variáveis, 1.000 a unidade. Preço de venda, 1.500 a unidade. E o custo mais despesas fixas, 500.000 ao mês é o total, não é unitário. Muito bem. Resolva as solicitações. Estão sendo pedidas aqui 3 solicitações. Primeiro, calcule o ponto de equilíbrio contábil. Segundo, o que aconteceria com o seu ponto de equilíbrio contábil se houvesse um acréscimo de 30% nos custos e despesas fixos? Ou seja, qual será o novo ponto de equilíbrio contábil? E a terceira solicitação, qual o acréscimo percentual do ponto de equilíbrio contábil? Neste caso, acontecendo o que aconteceu no item 2. Muito bem. De acordo com os dados fornecidos, assinale a alternativa correta. Nós vamos assinalar a alternativa correta após a resolução passo a passo do que foi solicitado. Então vamos à resolução. Para calcularmos o ponto de equilíbrio contábil, nós vamos dividir. Isso aí é a maneira que temos para resolver, para calcular o ponto de equilíbrio contábil. Nós vamos dividir o custo fixo total pela margem de contribuição unitária. Ok? Então, nessa forma, nós calculamos este ponto de equilíbrio, chamado contábil, que é o ponto onde nós não temos nem lucro, nem prejuízo. Ok? É a quantidade, então, esse ponto de equilíbrio contábil, que é o resultado do cálculo do custo fixo total pela margem de contribuição, ou preço de venda unitário menos o custo variável unitário, ao realizar esse cálculo, eu consigo calcular a quantidade que deverá ser vendida para que não haja nem lucro, nem prejuízo. Então, neste ponto de equilíbrio, por isso chama equilíbrio porque fica no zero. Neste ponto, eu não tenho nem lucro, nem prejuízo. É a quantidade necessária para cobrir todo o custo fixo e o custo variável daquela quantidade que foi produzida. Então, vamos à questão. Ponto de equilíbrio contábil com os dados apresentados. Eu tenho o custo fixo total, esse dado foi fornecido. Eu tenho o total do custo fixo e o total da despesa fixa. Eu faço a somatória desses dois elementos e obtenho, então, o custo fixo total de 500.000. Ok? Foi apresentado aqui, custo fixo mais despesa fixa, 500.000. Então, o numerador da nossa fórmula eu já tenho. Ponto de equilíbrio contábil, custo fixo sobre a margem de contribuição. Custo fixo, 1.500, 500.000, já substituí, ok? No numerador. Agora vou substituir a margem de contribuição, que é o preço de venda unitário, foi apresentado de 1.500. E o custo variável unitário foi apresentado 1.000. Então, a margem de contribuição será 500. 1.500 menos 500, 500. Ponto de equilíbrio contábil, 500.000 dividido por 500. O ponto de equilíbrio contábil é de 1.000 unidades. Esse 1.000 aqui é de unidades. Unidades. Isso aqui é uma quantidade. Então, a primeira resposta eu já tenho. Então, meu PEC aqui, ponto de equilíbrio contábil, 1.000 unidades. Ok? Continuando. Segunda solicitação.
o que aconteceria com o seu ponto de equilíbrio contábil se houvesse um acréscimo de 30% nos custos e despesas fixos. Ou seja, qual será o novo ponto de equilíbrio contábil? Então, o que está sendo solicitado? Eu tenho que transformar o meu custo fixo total acrescentando 30%. Eu tenho um custo fixo total de 500 mil, 30% de 500 mil, 150 mil. 500 mil mais 150 mil, 650 mil. Então, meu custo fixo total, com um acréscimo de 30%, passou agora para 650 mil. Preenchendo os demais valores aqui da margem de contribuição, o preço de venda unitário de 1.500 e o custo variável unitário de 1.000, meu denominador permanece em 500. Esse valor aqui não alterou. O que alterou foi o numerador de 650 mil. 650 mil dividido por 500, meu ponto de equilíbrio contábil, ele passou a 1.500 unidades, era de 1.300 unidades. Ele passou de 1.000 unidades para 1.300 unidades. Então, foi isso que aconteceu com o meu ponto de equilíbrio contábil, a solicitação 2. Solicitação 3, ela praticamente já foi respondida com o item anterior. Qual o acréscimo percentual do ponto de equilíbrio contábil? Se eu tinha 1.000 e passei para 1.300, aumentou 30%, simples assim. Então, foi 30% o acréscimo. Fazendo a prova aqui dos 9, eu tinha 1.000, passei para 1.300, então o valor novo, o valor atual, menos o valor anterior, dividido pelo valor anterior, que é o valor base zero, 1.300 menos 1.000 sobre 1.000. Eu tenho 300 sobre 1.000, que é 0,3, que é 30%, é aqui a prova dos 9, né? De 1.000 para 1.300, 30%, respondeu o item 3, qual foi o percentual de acréscimo no ponto de equilíbrio contábil ao aumentar o custo fixo em 30%. Eu aumento também em 30% o ponto de equilíbrio. Eu tenho que vender uma maior quantidade para não ter lucro nem prejuízo. Anteriormente eu tinha que vender 1.000, agora eu preciso vender 1.300 para cobrir esse custo fixo maior. Ok? Vamos então, a resposta então é a alternativa A, que é 1.000 de ponto de equilíbrio contábil, o novo ponto de equilíbrio 1.300 e o aumento percentual 30%. Nós acabamos de calcular, este é o nosso gabarito. Passamos ao próximo exercício.